Bom dia. Pessoal que está saindo, por favor, saia rápido, porque nós temos pouco tempo. A gente praticamente vai ficar, a igreja toda vai estar saindo, porque quase toda a igreja faz parte da área da música. E pessoal que vai ficar, isso. Você não vai ficar mais para lá? É? Mais para lá? É. Eu vou trazer para cá, porque tem pouca gente. Isso, porque tem pouca gente. Traz o gasofilácio, que é mais alto para mim. Tem pouca gente, então se eu ficar muito atrás... Obrigada, doutor Sidney. Isso. Mais para cá? Mais para cá aqui. Isso, porque tem pouca gente, então se eu ficar muito atrás, vocês ficam, eu fico sentindo falta de vocês. Tá bom, obrigada, doutor. Eu disse que a maioria estava saindo porque realmente a maior parte da igreja faz parte da música. Só o coral é enorme. Depois tem o pessoal da orquestra, depois tem o pessoal de... Então, as outras salas, tem os conjuntos. As outras salas, então, devem... né? Seria uma aula que seria para toda a igreja, sem dúvida, né? A nossa deve ser a maior classe nesse dia de hoje, porque nós não fazemos parte de quase grupo nenhum da música, mas as outras classes devem estar pequenininhas. Mas, como diz a palavra, Deus está presente sobre o comando, mesmo que tenha um. Ele está presente. Então, o Senhor está presente conosco. Não dei o meu bom dia. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Bom dia, gente. Eu falei bom dia. Isso, bom dia. Irmãos, a aula de hoje é uma aula assim, quando eu entrei, alguém disse assim, mas o assunto para hoje tem muito a ver com a nossa igreja. E eu respondi assim, tem muito a ver comigo também. Então, tudo que nós vamos falar, eu estou falando também para mim. É um assunto muito atual, é um assunto que não é só para a nossa igreja, mas para todas as igrejas, e por que não falar para todo o mundo onde nós convivemos? É um assunto que diz respeito ao nosso país, ao nosso mundo. E é sobre a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho é o único meio determinado por Deus para que a sua palavra seja exposta. Olha, eu não disse é um meio, mas eu falei é o único meio. É a única coisa que Deus usa para expor a sua palavra. É a pregação do Evangelho. Quando eu disse assim, tem tudo a ver. Está desligado? Está ali funcionando, né? Tem tudo, porque eu estou ouvindo um barulhinho aqui, acho que é lá, olha, está vindo? Está dando microfonia, acho que é lá atrás, ouviu, meninos? Então, quando eu falei que é relacionado a nós como igreja, às outras igrejas e ao mundo todo, porque todo mundo
ouve o Evangelho. E isso é o meio determinado por Deus. Mas, por que é determinado por Deus? E eu disse assim, para que a sua palavra seja exposta, quer dizer, seja falado. Nós não podemos falar da palavra de Deus a não ser pela pregação do Evangelho. Também aplicada ao seu povo, aqueles que ouvem, o povo de Deus que ouve a pregação do Evangelho, para edificar a igreja. Se não houver o Evangelho, se não houver pregação, a igreja não é edificada. A igreja é edificada pela pregação do Evangelho, para convencer pecadores. Como nós vamos convencer pecadores se não pregarmos o Evangelho? E por último, a pregação do Evangelho serve para renovar a aliança que Deus fez com seu povo. 5 coisas importantíssimas que são resultados da pregação do Evangelho. Por isso é a única coisa que Deus determinou para que o mundo conhecesse o Evangelho. Mas, infelizmente, nós vivemos numa época em que os sermões pastorais, principalmente, têm sido tão desvalorizado, tem sido colocado em segundo plano na liturgia do culto. Infelizmente, os pastores trabalham tanto, se esforçam tanto, mas nós, como igreja, nós, como igrejas, desvalorizamos o trabalho do pastor e colocamos os seus sermões em segundo plano na liturgia de cultos. E eu diria que a reação da maioria dos homens, quando eu falo homens, estou incluindo nós mulheres, é ouvir o Evangelho no sentido de criticá-lo ou desdenhá-lo. Quantas vezes nós já ouvimos mesmo cristão criticando a pregação do Evangelho, fazendo daquilo uma diversão, né? Criticando, desdenhando do que Deus deixou. Temos visto a pregação do Evangelho sendo desprezada, perdendo até para a centralidade do culto. Gente, isso é muito importante. Nós deixamos os sermões perder a centralidade da liturgia do culto. E às vezes vocês falam assim, mas hoje ela não está bem, ela está muito pessimista, né? Mas eu não estou pessimista, não. Os irmãos lembram, eu não me lembro bem quem foi que falou, mas talvez vocês se lembram, mas eu acho que foi o pastor Abel, aqui mesmo nessa frente. Contou que foi convidado para pregar numa certa igreja. Ele se esmerou para planejar o sermão, escolheu um texto adequado, estudou e chegou à igreja. A igreja estava iniciando o culto com música. Começou grupos e mais grupos de louvor. Gente, eu estou falando isso justamente hoje, quando o pastor da igreja está orientando o pessoal que trabalha com música. Eu não sei qual orientação ele está dando, mas essa igreja começou com música e, segundo o pastor nos disse aquele dia, quem se lembra,
bem, foi o pastor Abel disse que a música naquele culto levou mais ou menos 1h30, levantando grupos e mais grupos para cantar. Quando a palavra lhe foi dada para dirigir o sermão, ele simplesmente impetrou a bênção e com amém terminou o culto. Eu não me lembro quem disse isso, mas alguém falou isso aqui na igreja. Impetrou a bênção, amém, e terminou o culto. E o sermão do pastor? E o trabalho do pastor? E a pregação do evangelho naquela igreja? Para onde foi? Irmãos, simplesmente foi substituída pelo antigo louvorzão jovem. Já ouviu falar que um dia bem próximo de nós, os jovens inventaram de louvorzão, não era nem louvor, já era considerado louvorzão. Então todas as igrejas estavam empenhadas a fazer louvorzão. E aí nós vimos, quando eu disse assim, que não é pessimismo nosso, mas são todas as igrejas descambando para este lado de tirar a centralidade da palavra de Deus. Infelizmente, nós não estamos falando, depois vocês vão ver que eu sou a favor da música. Tanto que na minha idade, para estar tocando, é porque eu gosto de música. Mas a gente dá o lugar quem tem. Nós vamos ver no decorrer da aula, nós vamos ver que a pregação do evangelho é a centralidade do culto. Nós vamos orar nesse instante e vamos pedir a Deus que nos dê a capacidade de estudar e entender o que Ele quer de nós na palavra de Deus contida na Bíblia Sagrada. Pai, Senhor, nos ajude, Pai, a estudarmos e a entendermos a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a colocá-la nas nossas vidas e a praticá-la dia a dia. Senhor, nos ajude, ó Pai, a obedecer com sabedoria os Teus preceitos. E fale o nosso coração nesta manhã. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a pregação não é uma opção do homem. Não foi o homem que escolheu pregar, mas a pregação é uma ordem de Deus. E no livro de 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, vocês já podem ir abrindo aí, no livro de 2 Timóteo, o apóstolo diz no capítulo 4, versículo 2, ninguém vai ler, nós só vamos repetir. No versículo 4, capítulo 2 de 2 Timóteo, o apóstolo diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega, insta, quer dizer, insista. E por que razão a pregação não está sendo pregada? Por nossa causa. Prega e insista. E é baseado nessas palavras do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, a Timóteo, que hoje a nossa lição tem como segundo... quem está com a revista, o subtema, qual é? A pregação como ápice do culto. Então, é por causa dessas palavras de Paulo a Timóteo que nós temos a pregação
como ápice. Tem I? Tem I. Como ápice do culto. Aí eu pergunto, o que quer dizer a palavra ápice? A palavra ápice, irmão, como ápice do culto, é a parte mais alta, é o máximo do culto. É o quê? É o apogeu, isso mesmo, palavra bonita, hein, Sideneia? É o ápice, quer dizer, a parte mais alta, é o máximo do culto. Então, nós poderíamos ler, a pregação é a parte mais alta do culto. É a parte mais alta. A gente vem à igreja, nós vamos ouvir música, nós vamos orar, nós vamos fazer tudo, mas a gente vem especialmente para ouvir a pregação, que é a voz de Deus, né? Então, a pregação é a parte mais alta, nós já falamos, e nada que nós dissermos a Deus aqui na igreja, ou nas outras igrejas, ou em qualquer lugar, nada que nós dissermos a Deus é mais importante do que a mensagem dele para nós. Não é importante a aula de hoje? E alguém falou, a aula diz muito a nós, e a mim também. Quando eu estava estudando para a aula para vocês, eu disse assim, vai ser uma chicotada para mim, porque muitas vezes a gente vem aqui interessada no todo do culto. E quando chega na hora da pregação, nós desligamos completamente. Já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês, que qualquer coisa nos tira da nossa atividade cristã. A pregação é a parte mais alta do culto e nós já sabemos disso. E tudo que nós dissermos a Deus é pequeno, é um pouco que nós falamos com Ele. Por exemplo, nós cantamos, nós oramos, nós contribuímos, nós tomamos Santa Ceia. Nós estamos fazendo isso tudo por quê? Vamos imaginar que aqui somos nós. E nós fazemos isso tudo por quê? Nós cantamos, nós oramos, nós tomamos Santa Ceia, nós contribuímos, fazemos por quê? Porque nós estamos prestando culto para Deus. Isso tudo que nós fazemos aqui, nós estamos prestando culto para Deus. Mas isso tudo é importante, mas o mais importante do nosso culto é a mensagem de Deus para nós. Viu que é uma troca? Nós fazemos tudo para Ele e Ele faz o maior, o máximo para nós. Quando Deus fala, Ele está dando a coisa mais importante para nós. Tudo que nós fizermos, tudo que nós fazemos é importante? É. Faz parte do culto? Faz. A música faz parte do culto? Sim. Contribuir, nós precisamos, todas as aulas nessa nossa revista falou sobre isso. Nós precisamos contribuir, faz parte do culto, faz parte da liturgia, faz parte da nossa vida. Nós precisamos tomar a Santa Ceia, sim, porque faz parte da nossa comunhão com Deus, faz parte do culto e é parte da liturgia. Mas tudo isso é menos importante do que a palavra de Deus para nós. Tudo que nós fizermos é menos daquilo que Deus faz para nós. Mas a tendência moderna, no entanto, é querer menos a palavra de Deus
Quanto menos o pastor falar, melhor para a igreja. Não é assim que acontece? Nossa, mas o pastor hoje está falando demais. A aula foi muito grande. A aula foi muito extensa. E a gente fica cansada de ouvir. Muitas vezes nós reclamamos. Quanto menos a gente tem da palavra de Deus, menos a gente quer. E essa parte do culto tem sido substituída principalmente pela música, que assume o papel fundamental nos cultos públicos. Os irmãos lembram, domingo passado, o irmão que fez um aviso aqui, lembra do aviso do irmãozinho aqui? Ele disse assim, que foi ontem o trabalho. Nós vamos ter um trabalho sábado, toda a igreja está convidada. Não foi isso? Para toda a igreja. Mas o irmão, eu prestei muita atenção, fez, principalmente, como é que a gente diz? Quando a pessoa salientou mais o espírito jovem. Mas, o foco foi mais voltado para a música. Mas, como é um trabalho mais voltado para a música, o jovem comparece com muito mais frequência. Não foi nesse teor o aviso? Eu até concordo com ele. Dá esse aviso. O jovem comparece muito mais quando o trabalho é feito com o pessoal da música, porque a música é alegre, a música é atrativa, a música chama atenção, a música convida pessoas para vir para a igreja, a música fala alto. Estou dizendo alguma coisa errada? Não. A música figurante, a música atrai, mas é lamentável que estejamos avaliando nossas reuniões culticas pelo grau de entretenimento e prazer concedido aos adoradores. É muito lamentável que nós estamos avaliando por esse lado de atração, de entretenimento. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa hoje. Eu pedi a Deus que nos desse capacidade de estudar e entender. Nós precisamos entender que onde a pregação da palavra se expande, quer dizer, onde a pregação da palavra cresce, aumenta, a igreja fortalece. Grava bem isso. Onde há uma pregação do evangelho dentro da palavra, com a experiência dos nossos pastores, com a consagração dos nossos pastores. Quando eu falo nossos, estou falando com os pastores em geral. A igreja fortalece, mas quando a pregação é minimizada, quer dizer, é diminuída, e é substituída por outra coisa, a igreja retrocede. Não pensam vocês que igreja bacana, que igreja espiritual é igreja cheia, não. Igreja cresce quando a pregação diminui e é substituída por entretenimento. Mas não significa que essa igreja é espiritual. Ela retrocede e perde sua dimensão como povo de Deus no mundo. Lembrando outra coisa, hoje eu só estou nas lembranças. Boas. Lembrei o nosso irmãozinho que fez o aviso. Lembra do filme que o presbítero Eldo passou 3 domingos atrás? Aquele pregador
sem dúvida, estava diante de um grande público. E ele quis chamar a atenção do público, do ouvinte, ele quis chamar a atenção da igreja e ele usou a música. Lembra? Ele usou a música, mas uma música com coreografia, com movimentos. Vocês se lembram disso, né? Não deu outra. O que aconteceu com o público? O público da igreja, os ouvintes. Todo mundo caiu na dele. E todo mundo caiu na dança. Porque era uma música evangélica? Era. Mas caiu porque foi a música ou caiu pelo entretenimento da música? Caiu pelo gingado da música. E um lugar que era reservado para ser um ambiente de culto, um ambiente de adoração, tornou-se um show. Um verdadeiro espetáculo. E é por isso, e é por essas berrações, e porque está acontecendo isso, não só na nossa igreja, principalmente na igreja de Vila Formosa, que acho que foi eu até que falei, que não faz isso porque os pastores não deixam, porque eles, mas se deixar, como é que diz o ditado, né? O bicho pega, né? Hã? Desanda tudo. Então, por isso que eu disse, tem que ter pastores rígidos que insistem na palavra, que corrige, que exorta. Porque se deixar, eu usei a expressão, o bicho pega. Por isso, por causa dessas berrações que a gente ouve por aí, é que a nossa revista, que é a revista que vocês têm, está nos convidando a ouvir Vox Dei. É isso? Vox Dei. Vox Dei é igual a voz de Deus. A revista está nos convidando a ouvir a voz de Deus que está no livro de 2 Timóteo, você pode abrir, capítulo 3, versículo 14 a 17. Esse é o nosso texto, esse é o nosso título, que é igual a esse, e que diz que a pregação é a parte mais alta do culto, porque a pregação é o quê? A voz de Deus. Aí está, eu já podia até fechar a Bíblia e ir embora, que vocês já aprenderam muito, né? Mas nós vamos continuar. Então, a pregação do Evangelho é Deus falando conosco através do Evangelho e através da pregação. O apóstolo Paulo escreveu quantas cartas para Timóteo? Quantas? 2. E nós vamos estudar a segunda carta. Na segunda carta que o apóstolo escreveu para Timóteo, ele já era pastor. Eu disse no começo, ele escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. Timóteo cresceu sendo acompanhado pela visão de Paulo. Ele cresceu sob a tutela da avó e da mãe, mas Paulo estava de olho no menino. O menino cresceu. Quando eu falo de Timóteo, eu lembro do meu filho, do Maurício. Cresceu aqui, meus filhos cresceram aqui. Um veio com 5, outro veio com 11. Ele veio com 11 e o outro menor veio com 5 anos para essa igreja. Cresceram aqui, debaixo da tutela do pastor Abel. Sem dúvida, nós todos estávamos de olho. Pelo menos naquela época, a igreja estava de olho no menor. Mas Deus estava de olho no mais velho. Porque todo mundo achava que era o menor que ia sobressair.
reverendo Abel chegou até me falar, esse seu filho vai ser um pastor. Mas, quem sabe, né? Mas Deus não, estava de olho no mais velho, tanto que escolheu. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo estava de olho em Timóteo, e ele escreveu a segunda carta de Timóteo, e quando ele estava escrevendo essa carta, ele chamou a atenção de Timóteo e disse, Timóteo, toma cuidado, porque vai haver tempos difíceis para a igreja. Leu isso no texto? A igreja vai passar por tempos difíceis. Mas, meus irmãos, que tempos difíceis serão estes que a igreja vai passar? E eu, trazendo de lá para cá, eu imaginei, mas será que vai ser tempos tão difíceis como o que nós estamos passando atual? Será que eles vão ter, que eles tiveram essa política suja que nós estamos tendo? Será que eles tiveram lava-jato? Será que eles tiveram esses tempos difíceis que Paulo falou para Timóteo? Eles tiveram a economia baixa que nós temos hoje com o desemprego, que muita gente, sem dúvida, vende o almoço para comprar a janta, porque não tem dinheiro. Almoça, mas não janta. Muita gente está passando por dificuldades terríveis nos nossos dias. Será que é a variação da ecologia naquele tempo é igual à variação ecológica que nós temos, que chove terrivelmente ou torrencialmente no sul e no sudeste, a ponto de gente morrer na enchente? Mas no norte e no nordeste, a coisa é feia. A seca é terrível, os animais morrem, as pessoas estão sofrendo com a seca. Essa é a variação, tempos difíceis. Será que Paulo está falando desse tempo naquela época? O que os irmãos acham? Será que é similar? Ou naquele tempo era igual? Era diferente, mas havia tantos problemas quanto hoje. Isso, havia tantos problemas. Nós não podemos dizer que eram iguais os de hoje, mas nós sabemos que nós estamos também passando por tempos difíceis. Mas, meus irmãos, segundo o apóstolo Paulo, não era nada disso. Porque ele estava falando que os tempos seriam difíceis para a igreja, porque os homens são más. Não é por causa da natureza, não é por causa da política, não é por causa do PIB que está baixo, mas é por causa da maldade do homem. E a mesma maldade que existiu lá, existe nos nossos dias. E eu vou convidar o presbítero, quem tem o microfone, dá para ele aqui, leia para nós, 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 5, dá para o doutor Sidemir levar lá. Leia compassadamente e vamos ver o que aqueles homens faziam lá. 3 é o nosso texto, só que nós vamos ler os primeiros versículos. Pode ler, presbítero. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados,
mais amigo dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Gente, obrigado, irmão. Os irmãos viram? Porque os tempos são difíceis? Porque os homens são más. Foram 18 características, ou 18 qualidades terríveis daqueles homens más. E se nós lermos os versículos 8 e 9, nós vamos ver que estes homens depravados de que fala a palavra, que se opõem quanto ao Evangelho de Deus, eles serão desmascarados e ridicularizados pelo juízo do próprio Deus. Nós vivemos tempos idênticos. Os homens, as pessoas hoje têm essas características. Por isso que nós estamos passando por esses tempos difíceis. E o apóstolo Paulo aconselha o jovem pastor Timóteo a não se deixar levar pelo modo de vida dessas pessoas. O que é que ele tinha que fazer? Permanecer do modo de vida de que ele foi criado, permanecer naquilo que ele havia aprendido na infância. E um voluntário vai ler os versículos, qualquer voluntário pegue o microfone, vai ler os versículos 14 e 15. E nós vamos prestar atenção, quem está acompanhando com 2 Timóteo aberto, pode acompanhar. 14 e 15. Quem vai ler? Um voluntário, qualquer um. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Espera aí, Fátima, deixa ele te dar o microfone para os outros ouvirem. Pronto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Isso, Timóteo, os homens são más. Os homens têm qualidades terríveis, mas não deixa ser levados por ele. Permaneça naquilo que você aprendeu na infância. E a Fátima leu. O que foi que Timóteo aprendeu na infância? Qual foi o seu aprendizado? Permaneça nas sagradas letras. Meus irmãos, as sagradas letras é a palavra de Deus. Permaneça no aprendizado que você teve na infância, que foram as sagradas letras. A palavra de Deus é poderosa para produzir a nossa salvação e para promover a nossa santificação. As sagradas letras do que o apóstolo está falando é a palavra de Deus, que serve para produzir a nossa salvação e também promover a nossa santificação. E outro voluntário já leia o 16. Pega o microfone. Pode ler. Toda a escritura é inspirada por Deus. Vai devagar aí. Para o quê? É útil para o ensino. Espera eu explicar. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino. E útil para o ensino, para a repreensão. Espera aí. Para repreender. É útil para repreender. Para correção. Corrigir. Para educação. E para educar. Educação na justiça. Na justiça. Pode continuar lendo. Só isso. Então, gente, o versículo 16 disse: cresça na
no aprendizado das letras que aprendeste, porque ela é bom para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça. Mas, além de tudo, o que a Escritura é? É o quê? É inspirada Por Deus. Por Deus, inspirada por Deus. Nós vamos deixar isso aqui e nós vamos depois explicar o que quer dizer inspirada por Deus. Cresça nas Sagradas Letras, porque elas são úteis para desenvolver a sua vida. Se nós temos um ensino de qualidade em casa, nós vamos crescer como pessoas qualificadas. Concordam comigo? Que nós temos que aprender na infância a ter uma vida, porque é aí que é ensino. E para ensinar, toda criança, por consequência, já são mal criadas, já não ouvem, mas nós precisamos repreender. E hoje tem pai que não fala com seus filhos, não repreende. Se eu falar para vocês que até hoje, depende da maneira como os nossos filhos andam, eu repreendo até hoje, imagina quando eles eram criança. Eu me desdobrava, porque era eu que ficava mais com eles. Então, repreender, corrigir, educar na justiça, porque nós temos que ensinar a criança a ser justa, mas não é só justa materialmente, não. Ser justa socialmente, ser justo em tudo que fizer, em tudo que você fizer, mantenha a sua personalidade. É isso que Paulo quis dizer com Timóteo. Cresça naquilo que você aprendeu. Todos os pastores ou todos os pregadores são responsáveis diante de Deus pelo que prega. Trata-se de um compromisso vocacional. Quando eu falo todos os pastores ou pregadores, nós incluímos professores, nós incluímos líderes de igreja. Faça isso com responsabilidade. Prega com fala com responsabilidade, porque trata-se de um compromisso vocacional. Tudo que você fizer para Deus, você está colocando a sua vocação em jogo. Ele te escolheu para isso, é vocação sua. Seja o que você fizer, faça bem feito. Mas voltando aos pastores, são votos, principalmente para os pastores, são votos assumidos no ato da ordenação do sagrado ministério. Todo pastor vota diante da igreja e diante de Deus de zelar pelo bom nome de Deus e pela palavra de Deus e por aquilo que ele prega diante de Deus. Isso é voto feito quando ele assume o sagrado ministério. E ai daquele que votar e não cumprir. Não é sério a aula de hoje? Tocou muito. E eu sei que vocês, se vocês tiverem qualquer outra coisa que quiserem completar, a gente vai dar oportunidade. O apóstolo Paulo não dá a Timóteo nenhum espaço de um evangelho light. Sabe o que é light na nossa linguagem? Leve, né? Não dá espaço para um evangelho light ao gosto do público. Ele exige uma postura firme ao anunciar as verdades de Deus. O que ele disse lá em 2 Timóteo 4, versículo 2? Insista, corrige, exorta. Porque evangelho light é aquele que as pessoas querem ouvir.
Mas a palavra de Deus não é dada para nós aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa aprender. Tia Gel, o pastor faz um voto ou um juramento? Porque eu fui na formatura essa semana da minha sobrinha e lá depois eles fazem um juramento. O juramento. O juramento é colocar a sua profissão em trabalho. Por exemplo, se eu me formei para ser uma enfermeira, para ser uma médica, ou para ser uma professora, eu juro colocar a minha profissão diante dos meus atendidos em prática, da mesma maneira que eu aprendi. Aí é o juramento, eu juro. Mas diante de Deus é um voto que ele faz diante da igreja e diante de Deus. Em se relacionando com Deus, é um voto. Então o pastor faz um voto no seu ministério de trabalhar com dignidade, anunciar a palavra de Deus e exigir que o seu público seja educado para Deus. Não é um evangelho leve, mas é um evangelho de acordo com o que a igreja precisa. E hoje... O pastor ele faz o voto diante das autoridades, não só diante da igreja, mas diante do conselho, diante do presbitério. Diante do sino, do presbitério, é uma coisa, é um voto que é para pensar. Quando é uma responsabilidade muito grande para a pessoa que se destaca ou se compromete a pastorear um rebanho do Senhor. É uma responsabilidade muito grande. E nós vamos seguindo, mesmo sabendo que seus ouvintes eram arredios, Paulo desejava que Timóteo não pregasse um evangelho manipulado. O que é evangelho manipulado? De acordo com o que o povo quer. Tem gente que fala assim: pastor, o senhor hoje pegou duro. O senhor não devia ter falado aquilo. E no outro domingo ele já vem mansinho. Falando muito em pecado. Não precisa falar tanto em pecado, não. E no outro dia ele só fala de coisa boa. Isso é evangelho manipulado. E Paulo orientou o pastor Timóteo, que era jovem ainda, que ele não deixasse ser manipulado pela igreja, pelo público, mas que ele falasse com ousadia toda a verdade de Deus, doa a quem doer. Expressão do reverendo Abel, né? Eu falo, doa a quem doer. Isso está errado? Tem que ouvir, tem que corrigir, tem que exortar. Doa a quem doer. Pregue, né? E pregue a palavra com insistência e com autoridade. O objetivo do pregador sempre tem a ver com o ensinar os seus ouvintes o que Deus disse para ele. Entenderam essa expressão? O objetivo do pregador ou do pastor é ensinar para a igreja aquilo que Deus disse para ele, aquilo que Deus colocou no seu coração para ser pregado de acordo com o texto que ele escolheu. Que é a mesma coisa. Não fomos nós que escolhemos o texto para falar para vocês hoje. Mas nós recebemos o texto e temos que falar em cima desse texto as verdades que esse texto quer que a gente fala. E não as verdades que a classe quer que a gente fala. É muito gostoso chegar diante da igreja e falar o que a igreja quer ouvir, ou o que a classe quer ouvir, ou bater palmas, ou dar risada. Mas quando a gente fala duro, fala a verdade, torna-se difícil.
tanto para quem fala, tanto para quem ouve. Mas ouvir a verdade é o nosso dever, e principalmente a verdade de Deus. Porque o pastor que está falando, ele não fala de si mesmo, mas é a voz de Deus, o Vox Dei, falando através da voz do teu servo. Vamos, depois eu vou explicar para os irmãos por que a voz de Deus e por que Vox Deus, né? Alguns cristãos, vou abrir um parênteses aí, que os irmãos já sabem, talvez vocês vão querer me perguntar, eu já vou falar, algumas igrejas, ou alguns irmãos nossos, desejam ouvir a voz de Deus falando diretamente com Ele. Já ouviram isso? Eu tive uma revelação. É Deus falando diretamente comigo. É o chamado de doutrina. É doutrina? Não, não é doutrina da revelação. Teoria. A teoria da revelação. Já ouviu falar na teoria de revelação? São senhoras, senhores, que recebem a revelação de Deus para corrigir pessoas. E falando em revelação, eu me lembrei de um irmão nosso. Posso falar porque ele já não está aqui, nem mais apareceu aqui, foi embora e nunca mais apareceu aqui. Eu até... tomou Doril e sumiu. Eu disse assim, cadê você que nunca mais apareceu aqui? Cadê você que nunca mais apareceu aqui? Então, ele nunca mais apareceu aqui. E esse irmão estava sentado ali, não era esse púlpito, era um púlpito aqui na frente, e o pastor Abel pregava sobre o Espírito Santo. E todo mundo assistindo a pregação sobre o Espírito Santo, e o irmãozinho lá também assistindo, atrás do órgão, tocando. De repente, olhei para lá, não vi o irmãozinho. Desceu, passou direto nessa época. Não vou contar toda a história não, viu, gente? Eu vou contar só a metade. O resto vocês imaginam. O som era lá em cima. Lembra quando o som era lá em cima? Desceu, não sei que rapidez ele desceu, e chegou lá e disse para uma pessoa do som: rapaz, eu estava ouvindo a pregação e o Espírito Santo me revelou que eu devia vir aqui e falar com o senhor. E aí contou o problema. O resto vocês imaginam. Gente, isso não acontece hoje. Isso é uma idealização de pessoas, porque Deus esteve conosco na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, na encarnação. Nessa época, Jesus, homem, falava muitas vezes e de muitas maneiras com o seu povo, mas hoje nós não temos revelação. Hoje Deus fala conosco através da palavra dele. Hoje nós não temos essas revelações que existem por aí. Quando alguém fala isso para você, tome cuidado. Essas revelações, muita gente me pergunta, a sua igreja tem revelação? Eu disse, tem. Por quê? A nossa revelação é a palavra de Deus. Então, nós temos revelação, sim. Mas a revelação atual é a palavra de Deus. E que é a nossa regra de fé e prática. Resta-nos ouvir a voz de Deus, ou a Vox Dei, que é a voz de Deus. Então nós vamos atentar para a exortação do sábio Salomão, que está em Provérbios 6, versículo 21 e 22. Leia bem alto, porque isso aí diz tudo o que nós precisamos saber sobre a palavra. Por favor. Isso. Provérbios. Se você quiser sublinhar na sua Bíblia, pode sublinhar.
ata-os perpetuamente ao teu coração, pendurando-os ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Quando ata a palavra no seu pescoço, guarda no seu coração, ata no seu pescoço, por quê? Quando caminhares, ela te guia. Quando te deitares, ela te guardará. E quando acordares, ela falará contigo. Gente, que versículo maravilhoso. Ela falará contigo. Deus fala conosco por meio da oração, por meio da música, nos edificando mutuamente. Quando nós cantamos juntos aqui na igreja, quando nós oramos juntos, eu estou orando sozinha, mas a igreja toda está orando comigo, nós estamos falando com Deus e crescendo mutuamente. Mas quando Ele fala, quando Deus fala conosco, este é o momento cruciante, é o momento da pregação. E o texto que nós estamos estudando, das Sagradas Letras, foram dadas para aprendizado. Nós estamos aqui para aprender. E o versículo 16 diz: a Escritura foi inspirada por Deus. E a palavra inspirada, eu preciso pegar aqui, que eu não sei escrever, eu trouxe para... Gente, vocês não acreditam, mas o presbítero Helder e o presbítero Inaldo sabem disso, porque eles dão aula. A gente fica... como é que é? Esbaforido de tanto ler, de tanto procurar discernimento para as palavras. A palavra inspirado por Deus, deixa eu colocar, é igual eu peguei porque eu não sei escrever, viu? Essa é uma expressão que a tradução, até grego a gente estuda. A palavra inspirada por Deus é igual à palavra grega que é Theo. Já ouviu falar nesse palavrão aqui, gente? Theo e agora pneusto. Então, a palavra inspirada por Deus no grego quer dizer theopnesto, no grego. Então, a palavra inspirada no português significa soprada por Deus. Aí vai falar, mas por que soprada por Deus? Porque o grego é a língua que interpreta a palavra de Deus. A palavra theo, no grego, significa Deus. E a palavra pneusta, no grego, significa sopro. Significa sopro. Então, a palavra inspirada por Deus significa soprada por Deus. Entendeu isso aí? Mas por que soprada por Deus? Então, a ideia é que o sopro de Deus nas Escrituras está ligado à obra do Espírito Santo. E Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Lá em Gênesis, né? E Deus soprou o fôlego nas suas narinas, o fôlego da vida. Então, a palavra Pedro, o apóstolo Pedro, eu disse que o sopro de Deus aí é a obra ligada à obra do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 1:21, diz assim: a palavra
é o registro de homens que falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Essa expressão, movidos, também pode ser iluminados pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus, iluminados pelo Espírito Santo. Como nós estamos falando dos pastores, nós vamos ver que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada é um livro divino no que se refere à sua inspiração. Tanto na sua forma, tanto na sua maneira de escrever, como no seu conteúdo. E a palavra de Deus, quando nós ouvimos os pastores pregando, eles são homens iluminados pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer a palavra. A palavra de Deus, vamos voltar lá, é útil para o ensino. Eu disse aqui, a palavra de Deus é útil para ensinar. E eu disse, ensinar o que nós devemos aprender na vida. Tudo que nós precisamos para aprender na vida, nós aprendemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus também é útil para repreender. Ela é útil para repreender e nos reprovar quando nós estamos errados. Entenderam, irmãos? Que a palavra, ela nos reprova, ela nos repreende quando nós estamos errados. A palavra de Deus é útil para corrigir. Ela revela nossos erros e ela conserta todos os nossos defeitos. Todos nós temos defeitos, mas se nós lermos a palavra de Deus com afinco, se nós lermos com atenção, se nós estudarmos com a vontade de aprender, ela conserta os nossos defeitos. Quem já ouviu falar, mas fulano antes de ser crente era uma peste, agora ele está tão bonzinho, mudou completamente, porque a palavra corrige, conserta todos os nossos defeitos. Se não consertou, é porque ele não se converteu. Isso mesmo. É útil para educar na justiça, que é essa parte aqui. A palavra de Deus é útil para educar na justiça. Então, ela nos educa na prática daquilo que é justo e é correto. Ela nos ensina a melhor maneira de viver, ela nos ensina a mais nobre forma de sofrer. Está correto? O crente sofre completamente diferente. Pode falar? Essa semana eu tive uma experiência com relação à Bíblia. Eu normalmente trabalho com um termo budista. E aí surgiu no nosso assunto, apareceu sobre a Bíblia. Então, uma Bíblia meio assim, porque foi escrita por homens. Aí eu falei, inspiradas por Deus. Aí eu falei, mas é meio controverso, porque era escrito em uma outra língua. Eu falei, no hebraico, quer dizer. Aí ela foi contestando, falando que lá estava escrito no camelo, que passava na agulha. Aí eu fui explicando para ela a agulha, o que era. Mesmo assim, ela não queria, ela queria dar para o budismo. Eu falei, bom, aí agora entra a tua fé. A sua parte você fez. Eu creio, né? Eu acho que em todos esses versículos tem pessoas que ainda não acreditam, né? Eu falei, bom, entra a sua fé agora, né? É justamente por isso que eu acabei de falar. Nós temos que ler, estudar, entender, para depois nós passarmos correto para as pessoas. Nós fazermos a nossa parte como a irmã fez. Por isso que ela é útil para nos ajudar a ensinar os outros. E eu disse, ela nos ensina a mais nobre forma de sofrer.
O cristão sofre completamente diferente das pessoas que não são crentes. E olha a expressão que eu vou falar. Ela é o modo mais nos dá o modo mais confortável de morrer. Concorda? Sim. O cristão tem uma maneira mais confortável até para morrer. Então, por causa dessa finalidade, é que foi escrito o versículo 17 do nosso texto. Por causa da finalidade da palavra, é que o versículo 17 foi escrito. E olha bem como termina esse versículo. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem é esse homem de Deus? Aquele que faz a sua parte, aquele que prega a palavra. Gente, essa lição me deixou estarrecida. Esses homens de Deus, na nossa lição de hoje, desta manhã, são os nossos pastores. Devemos ouvi-los com reverência e fé, pois é através da palavra do nosso pastor, dos nossos pastores, que Deus fala aos nossos corações. E quando nós oramos, fala aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Não sou eu que estou falando, é o Senhor que está falando com vocês e da mesma maneira falou comigo.